Bom dia para você, eu falo ao vivo do Departamento de Jornalismo da Rede Família, agora 11h16. Nesse momento, o governador do estado de São Paulo, João Dória, realiza uma coletiva de imprensa para atualizar os dados do coronavírus e também anunciar novas medidas de combate. A coletiva acontece no Palácio dos Bandeirantes e é para lá que nós vamos agora ao vivo. Vamos acompanhar. A ação conjunta. Nesse momento, quem fala então é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Mais do que diárias, para avaliar a situação, novas medidas que devem ou não ser adotadas. A vigilância sanitária aqui na cidade de São Paulo tem feito trabalho desde o dia 10 de janeiro de prevenção ao coronavírus, tem acompanhado todos os casos suspeitos, confirmados, enfim. Então, a gente tem feito uma atuação conjunta, não há nenhuma ação que é feita que o Estado vai para um lado e a Prefeitura vai para o outro. A gente tem feito ação coordenada, casada, para que a gente possa dar total tranquilidade e transparência à população. Nessa linha, com transparência, que o Estado e a Prefeitura têm enfrentado essa questão. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Eu vou pedir ao doutor Davi Wipp que faça uso da palavra nesse momento e que informe também quais são os integrantes deste centro de contingência do Covid-19, grupo que foi formado na semana retrasada, quando tivemos o primeiro caso aqui em São Paulo, constatado, um paciente do Hospital Albert Einstein, de um senhor que tinha retornado de férias na Itália e foi o primeiro caso constatado e confirmado do coronavírus no país. A partir daquele momento, esse grupo de trabalho começou a sua atuação, ele foi engrandecido por mais colaboradores ao longo deste período e a ele nós devemos toda a orientação que está sendo passada à população de forma serena, equilibrada e fundamentada nos princípios sanitários, na base nas referências da Organização Mundial de Saúde e com a instrução e a capacitação daqueles que são médicos especialistas em epidemias e infectologia. Doutor Davi Wipp. Muito obrigado, governador. Muito bom dia a todos. Eu vou iniciar elencando os nomes dos componentes do Centro de Contingência do Coronavírus, liderado pelo nosso secretário José Henrique German, o seu adjunto Edson Tayá, Marcos Boulos, Dimas Covas, que está à minha direita, Luiz Carlos Pereira Júnior, Paulo Menezes, Helena Sato, Luiz Fernando Aranha, Carlos Fortaleza, Benedito Lopes Fonseca, Esper Calas, Rodrigo Angerani, Beatriz Tess e agora, recentemente, professor Carlos Carvalho e o nosso secretário Edson Aparecido. Esse grupo é um grupo de professores universitários extremamente experientes e extremamente atentos à modernidade e às ações que vem ocorrendo. Ele se baseia em 3 situações para suas decisões: a história antiga, a história recente e a ciência. A história antiga nos ensina mandamentos de como lidar com as pandemias. A história recente nos mostra o que aconteceu em países que estão na nossa frente, como China, Japão, Irã e Itália. Isto é um aprendizado. E a ciência, através de trabalhos científicos que são observados diariamente por esse grupo. Então, é um grupo que se reúne diariamente, o dia inteiro e todos os dias. Diariamente, todos os dias é a mesma coisa. Então, 3 bases desse grupo. A primeira é a base do enfrentamento da pandemia, com 2 vértices: a prevenção, e a prevenção elogio à Prefeitura, ao município de São Paulo, com uma vigilância sanitária impecável. Impecável, trabalha desde o dia 10, nos ofertando dados tanto de diagnóstico como na observação desses contactantes infectados. Um trabalho exemplar que tem que ser citado nesse momento. O segundo ponto
que tem a ver com a prevenção, os cuidados que estão sendo tomados por campanhas do governo do estado e da prefeitura. Campanhas muito elucidativas que continuarão. Eu me refiro a isto por quê? Porque na nossa visão, a Organização Mundial da Saúde, ela retardou um pouco o anúncio da pandemia, preocupado que as medidas preventivas estariam negligenciadas a qualquer momento. O estado de São Paulo e os municípios, especialmente o município de São Paulo, continuarão com todas as suas medidas de prevenção. E o que eu vou anunciar, além dessas medidas de prevenção, é o que este grupo que assessora o secretário e o governador já se tem como decidido através dos dados que nós coletamos. Então, no enfrentamento desta situação, o que você objetiva é o tratamento dos doentes graves. Nós trabalhamos com cenários, nós somos planejadores e, como planejadores, nós substanciamos as decisões do secretário e do governador. Então, esse planejamento objetiva avaliar cenários, e os cenários vão desde 1% da contaminação da infecção da população até 5%, 10%. Então, você cria cenários, esses cenários são repassados ao secretário, que através desse cenário, ele demanda aquilo que é preciso, número de leitos, investimentos e custeio, especialmente recursos humanos. Então, isto está sendo oferecido ao secretário com esses cenários possíveis, 1%. E qual é esta conta? São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Desses 46 milhões de habitantes, que tem atendimento exclusivo SUS, é mais ou menos 40% disso. Desculpe, é 60%. 60% dos paulistas têm atendimento exclusivamente SUS. Então, em cima desses 60%, há todo o planejamento que depois o secretário vai dizer da elaboração das necessidades de insumos, investimento de equipamentos e recursos humanos. Então, isto foi já oferecido e através desses diversos cenários. O segundo ponto é a gestão de leitos. Na próxima terça-feira, o secretário convocou todos os hospitais estaduais, autarquias especiais, administração direta, organizações sociais e os hospitais universitários. O estado de São Paulo tem uma amplitude de possibilidades de atendimento inusitada no contexto nacional. Nós temos 101 hospitais estaduais. Além de 101 hospitais estaduais, o estado de São Paulo dispõe, rede privada benemerente e governo do estado, de 100 mil leitos. Então, o estado de São Paulo tem 100 mil leitos e, obviamente, nós estamos nos associando aos hospitais privados e de benemerência nesse embate à epidemia. Dos 100 mil leitos, nós atingimos praticamente 7.200 leitos de UTI, entendendo como isto vai acontecer. 80% do 1% cenário, do 1% infectado, vai ter doença assintomática ou pouco assintomática. Esses 80% não precisarão recorrer ao sistema de saúde. 20% recorrerá ao sistema de saúde. Desses 20%, uma porcentagem menor necessitará de internação e uma menor ainda de ambiente de UTI. Então, o Estado se prepara. E aqui eu quero deixar isso muito claro, o Estado está pronto para qualquer nível de enfrentamento, qualquer cenário. É óbvio que as proporções, elas vão sendo atingidas à medida da evolução da pandemia. Então, nesse momento, o Estado de São Paulo está pronto para adicionar ao seu contexto mais 1.000 leitos de UTI. Esses 1.000 leitos, eles têm que ser acreditados pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ele tem que repassar os recursos de investimento e de custeio. Na reunião com o ministro, nós vamos deixar isso claro das necessidades. O que o Ministério da Saúde solicita aos estados? Ele solicita não um número X, ele solicita a explicitação das necessidades. É isso que o secretário de Estado vai entregar amanhã para o ministro. Exatamente o que nós precisamos para pôr em funcionamento imediato esses 1.000 leitos. Esses 1.000 leitos, 600 são do município de São Paulo nos seus hospitais, 400 estaduais, e não estão contabilizados ainda os leitos municipais. Por exemplo, São Bernardo, ele está pronto para ter 40 leitos de UTI e mais um hospital
um pronto-socorro que vai ser inaugurado pelo governador e pelo prefeito nos próximos dias. Então, esse hospital poderá rapidamente ser transformado num hospital de atendimento para esta prioridade, que hoje é uma prioridade mundial. A outra situação que cabe a esse grupo assessorando as autoridades é fazer a gestão de leitos. Quando necessário, nós vamos estar orientando aos hospitais públicos e privados a diminuir e depois parar com as cirurgias eletivas. Os leitos vão ser destinados para este momento à medida da necessidade. Eu quero dizer aos senhores que é muito importante que esta é uma pandemia que evolui. Então, o que nós estamos dizendo no dia de hoje talvez seja diferente daqui a 1, 2 dias. Toda vez que ocorrer uma mudança significativa, governador e prefeito convocarão as coletivas para, com toda a transparência e com o requinte técnico, oferecer as novas soluções. Então, isto é a realidade de hoje, é aquilo que nós estamos prontos. Então, a gestão de leito, a partir da reunião da próxima terça-feira, que estarão presentes superintendentes e diretores, já haverá recomendação de planejamento da gestão de leitos que atendam a esta pandemia. As cirurgias eletivas, elas vão ser postergadas à medida da necessidade da demanda. O outro ponto, compra de kits diagnósticos. A Secretaria de Saúde já resolveu que ela, com recursos próprios, estará comprando 20 mil kits para o diagnóstico. E o grupo que assessora já designou quais são as necessidades para o uso desse diagnóstico. Primeiro uso é a Rede Sentinela, que atende uma decisão dos municípios. São 114 postos de Rede Sentinela, onde nós estaremos monitorando a circulação do vírus nos municípios, claro que no estado de São Paulo. Segundo, esses exames serão utilizados no diagnóstico dos doentes internados, os doentes graves. E terceiro, para pesquisa. Falando em pesquisa, 2 grandes novidades. Esse grupo, um dos eixos desse grupo de assessoramento é a pesquisa. Nas pandemias, você usa para evoluir na ciência. Este grupo está pronto para liderar essa evolução. Então, a FAPESP, através do professor Zago, acabou de nos notificar que fará um fast track de pesquisa. As pesquisas planejadas pelo Estado de São Paulo serão avaliadas imediatamente e liberados recursos pela FAPESP. A CONEP, que é o órgão superior de ética e pesquisa, tem um compromisso conosco de liberar a decisão em 1 semana. Absolutamente inusitado isto no país e no estado de São Paulo. Então, haverá essa preocupação de fazer parte de pesquisas do estado de São Paulo, pesquisas multicêntricas e pesquisas multicêntricas internacionais. Nós estamos em contato com os principais centros de pesquisa do mundo, que nós queremos nos inserir nas pesquisas, tanto do ponto de vista da busca de um tratamento efetivo, objetivando o coronavírus, e na busca de novos imunizantes. Nós temos isso claro e faremos parte desse rol de pesquisadores da elite mundial. Uma outra notícia, estou aqui do lado do nosso diretor do Instituto Butantan, que ele já disponibilizou ao Ministério da Saúde os primeiros lotes da vacina da gripe, a vacina da influenza. Em uma data decidida pelo governador e o ministro, no dia 23 próximo, nós iniciaremos a campanha no Brasil, especificamente a campanha no estado de São Paulo. Isso é muito importante, porque você estará imunizando contra 3 tipos de vírus, aonde nós estamos enfrentando uma epidemia no estado de São Paulo, que é a epidemia paralela do vírus influenza. A outra recomendação que hoje nós discutimos na reunião que antecedeu isto é a proteção dos pacientes mais vulneráveis. A recomendação do grupo da Secretaria de Estado e do Governo para que pacientes com mais de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, o cardiopata, nefropata, diabético, o indivíduo imunodeprimido em tratamento oncológico, que ele evite participar de aglomerações. Então, uma recomendação para que ele se poupe, seja protegido, porque seguramente esta é uma doença que afeta esta população vulnerável e protege a população jovem,
nós não temos até esse momento morbidade e letalidade na população jovem, especialmente abaixo dos 50 anos, e quanto mais nós decrescemos, menos doença e menos gravidade. Então, nós estamos muito focados nas populações mais vulneráveis. Governador, eu tenho a impressão que, inicialmente, esses são os dados, eu entendo que é um planejamento, entendam que planejamento, você planeja cenários dos mais... Aqui não tem a palavra otimista, né? Mas os planejamentos que são adequados para cada momento. E é um planejamento ativo, móvel e atento às mudanças que se farão necessárias. Obrigado, doutor Davi Wippe. Nós vamos agora às perguntas dos jornalistas aqui presentes. Serão 8 perguntas já dos veículos previamente inscritos, começando com... Se puder aumentar um pouquinho o áudio aqui, o pessoal do controle de áudio. Obrigado. Começando pela Rádio Bandeirantes, jornalista Lucas Herrero. Lucas, sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, existe um áudio atribuído ao Dr. Fábio Jatene que aponta para uma expansão para até 45 mil leitos de doença nos próximos meses e uma demanda de até 11 mil leitos de UTI. Esse cenário, primeiramente, está correto? Como enfrentar esse desafio? E um segundo ponto, quanto aos grandes eventos e às aglomerações, né? Como as aulas na prefeitura, no estado, até mesmo os eventos de futebol, jogos em estádios, como o governo vai lidar com a Federação Paulista e também com as empresas envolvidas em todo esse aspecto. Lucas, o doutor Davi Wippe vai fazer a resposta à sua pergunta. Davi. Esse áudio é do meu queridíssimo amigo Fábio Jatene. Ele é verídico e é cabeça de cirurgião. Cabeça de cirurgião cardíaco é assim, ele pontua, interpreta e resolve. Isso é decorrente de uma reunião científica que ocorreu ontem no INCOR, no Hospital das Clínicas, onde eu fui falar de estratégia do governo do Estado. E dentro das estratégias, que é exatamente o que eu estou falando com os senhores, nós planejamos de 1% a 10%. Esse é o cenário. Então, é fazer conta. O que é 1% de 26 milhões? O que é 80% de 1%? E o que é 20% de 1%? Guardadas duas considerações. Primeiro, que isso não se instala imediatamente. É a sazonalidade de uma pandemia. Nós não vamos precisar de todos os leitos amanhã. Vai se posicionando. O segundo ponto, que tem a ver com o primeiro. Obviamente, nós estamos nos preparando. Por exemplo, o INCOR tem uma unidade de terapia intensiva para insuficiência respiratória que é comandada pelo professor Carlos Carvalho. Essa unidade treinará todas as unidades de insuficiência respiratória dos hospitais de Estado. Ela foi montada para um momento como esse. Então, o que foi discutido ontem e o que o Fábio interpretou, ou ele interpretou de um jeito diferente, ou não tive a competência de falar do jeito que ele deveria ter interpretado, foram cenários do ponto de vista daquilo que pode acontecer em todos os momentos. Planejador é isso. Você planeja de 1% a 10%, e aí é fazer contas. O segundo ponto importante é que esta conta de 1% não é em cima dos 26 milhões. Dos 26 milhões, você elenca a população a partir de 50 anos de idade, porque a população abaixo não vai ser internada, e chega a números. Isso oferece ao gestor a possibilidade de ir em busca de recursos de investimento, que é o papel do secretário de Estado. Então, o secretário de Estado vai estar oferecendo amanhã ao ministro todos esses cenários em necessidade de investimento. Quanto que o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e os municípios necessitarão para cumprir essas metas em cima de um planejamento. Foi isso que foi dito. As viagens, que tem também no áudio, a diretora clínica do Hospital das Clínicas, a professora Heloísa, me perguntou como você acha que deve ser a postura dos profissionais da área de saúde em relação à viagem. A minha resposta é claríssima. Não adianta hoje você pensar que vai participar de um evento científico na Itália. Não vai, porque não vai ter. E eu não estou preocupado com o vírus, isso é uma coisa de discussão, mas da mobilidade. Se você vai para um evento na Itália, você não volta. E agora é importante que nós tenhamos a maior força de trabalho atuando nas nossas instituições. Então não houve nenhuma restrição, mas um aconselhamento que nós, da linha de frente,
tem que ir para congresso nos Estados Unidos, porque você não sabe se você volta. Então, é contra a mobilidade. E isso, cada diretor clínico de hospital vai ter que ter uma postura. A minha posição é claríssima. Se me perguntarem, Davi, você hoje vai para um congresso? Eu não vou, eu lidero um grupo, eu tenho que ficar aqui. Aliás, eu não vou nem a 100 metros da onde eu estou, porque da mesma forma que eu tenho essa obrigação, os profissionais da área de saúde têm. Então, esta foi a conversa, o out, e foi uma interpretação de um grande cirurgião, queridíssimo amigo, mas com uma posição de cirurgia, não no contexto do planejamento. Obrigado, doutor Davi Wipp. O próximo é a revista Exame. Perdão? Os eventos eu posso responder. Neste momento, volto a repetir, nesta data não há nenhuma recomendação do governo do Estado de São Paulo para o cancelamento de eventos esportivos, musicais, de entretenimento ou de conteúdo. Volto a repetir, nesta data, 12 de março, não há nenhuma razão que determine cancelamento de eventos públicos, independentemente do número de pessoas, seja no esporte, seja no entretenimento, seja no conteúdo. Assim, como disse o doutor Davi Wipp, o aconselhamento. Pessoas com mais de 55 anos, que representam o grupo de risco, conforme foi informado pelo doutor Davi, devem evitar. Este aconselhamento foi bastante claro por parte do infectologista Davi Wipp. Mas, neste momento, não há nenhuma necessidade de cancelamento de eventos. É evidente que a decisão é de cada empresa, cada organizador, cada instituição pode tomar esta decisão, mas não sob recomendação oficial. E volto a repetir para que haja toda clareza. Neste momento, o grupo se mantém coeso e discutindo e debatendo os temas que podem exigir outras medidas, mas adotar medidas preventivas desnecessariamente, não há essa recomendação. E isso está sendo feito com base em protocolos internacionais e com todo o devido cuidado. Por isso é que as decisões do governo do Estado de São Paulo não são decisões políticas, são decisões sanitárias, amparadas na medicina e naqueles que são especialistas. O próximo veículo é a revista Exame, jornalista Carla Aranha. Carla, bom dia. Bom dia, Sua governador. Pergunta, por favor. Obrigada. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber quais são esses 7 posicionamentos que o governo deve adotar nessa nova fase de combate ao coronavírus. E aí seria mais para o IP, eu acho, qual desses cenários, de 1%, de 10%, 5%, vocês consideram que é o mais provável, estatisticamente falando? E como é que vocês chegaram aí nessa conta do entre 1% e 10%? Foi por progressão geométrica, porque dobrou o número de infectados? Queria que... São essas 2 perguntas. Obrigada. Cenários você trata em cima daqueles 3 preceitos que eu falei. História antiga, história atual e ciência. Então, bem, tem uma variável que nós estamos na fase de aprendizado. Como é que o vírus vai se portar num país tropical nesse momento de clima quente? Esta variável é de aprendizado. Nós temos 64 casos diagnosticados até ontem. Então, isso é um aprendizado. Por conta que ainda é um aprendizado, entendendo que aonde nós tivemos grandes números foram países vivendo em clima frio, entendendo que este é um aprendizado, você cria essas possibilidades e trabalha com esses números. São números hipotéticos que você vai solidificando com o aprendizado. Então, não tem um... Não, eu não trabalho com futurologia, eu tenho minha vida inteira dedicada à ciência, sou um pesquisador. Agora eu estou aqui como gestor, mas eu sou um pesquisador. Eu trabalho com números objetivos. Os números objetivos implicam em você fazer cenários diferentes. Obrigado, Carla. Obrigado, doutor Davi Wipp. O próximo veículo é o Jornal Estado de São Paulo, jornalista... Não, foram ditas pelo doutor Davi, ele elencou, foi logo no início. Vamos distribuir também, aliás, este texto que foram... Não, eu mencionei aqui um conjunto de medidas do que nós estamos chamando da nova fase do combate ao vírus. E as explicações detalhadas, Carla, foram oferecidas pelo doutor Davi Wipp. Mas, de qualquer maneira, se alguém da nossa imprensa puder, só para a gente ganhar tempo, puder entregar para a Carla, com a Carla de veículo de mídia impressa e eletrônica, não é o problema da gravação de voz. Ok, Carla? Se prevalecer ainda alguma dúvida depois, nós esclarecemos você.
Terceiro veículo, portanto, é o Jornal Estado de São Paulo, jornalista Paula Félix. Paula, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia. A minha dúvida é sobre a criação de leitos, se vai ser um processo gradativo, de acordo com o número de casos que forem chegando, os leitos serão criados e como vai funcionar essa parceria com a iniciativa privada, e se seria possível precisar o número de casos aqui no estado de São Paulo. Obrigada. Vou pedir ao doutor Davi para responder a pergunta da jornalista Paula Félix, acrescentando que nós temos o governo do estado, Paula, Prefeitura de São Paulo e mais o setor privado. Doutor Davi. A instalação de leitos era sempre gradativa, porque você tem que fazer a compra de insumos e equipamentos, mas com essa decisão da Organização Mundial de Saúde, você agiliza todos esses procedimentos. E tem fundamentalmente uma coisa que é importantíssima, que é treinamento de pessoal. Nós estamos prontos, o Estado de São Paulo e município de São Paulo, para instalar imediatamente 1.000 leitos, gradativamente, guardando esses preceitos. Não estão computados ainda leitos do interior de hospitais municipais, por conta que nós temos uma reunião na próxima terça-feira e fecharemos esse dado. E a parceria com a iniciativa privada é óbvia. A iniciativa privada é responsável por 40% do atendimento do Estado de São Paulo, que é a medicina suplementar. Então, nós estamos alinhados, ficaremos cada vez mais alinhados através de protocolos, para que nós tenhamos a mesma disponibilidade no público e privado. Obrigado, Paula. Obrigado, doutor Davi Wipp. O quarto veículo é a TV Bandeirantes, jornalista Sandra Redivo. Sandra, aqui desse lado. Sandra, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia. Governador, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 2 dos principais aeroportos do país. Não sei se o estado tem autonomia para isso, se a cidade tem autonomia para isso, mas medidas com relação a voos, principalmente vindos da Europa, está acontecendo alguma ação nesse momento? O que acontece? Porque até onde nós sabemos, nos aeroportos, por enquanto, nenhuma medida com relação aos voos, principalmente vindos da Europa. Não sei se o Estado tem essa autonomia, mas tenho essa curiosidade. Sandra, a pergunta é pertinente, embora eu tenha que lhe responder que os aeroportos são administração federal, portanto, cabe ao governo federal, através do Ministério da Saúde e da Anvisa, a ação fiscalizatória daqueles que chegam tanto nos aeroportos internacionais, Viracopos e Guarulhos, quanto no aeroporto de Congonhas, que, embora não internacionalizado, é o segundo maior aeroporto do país, como você mencionou. Amanhã o ministro estará aqui em São Paulo e, após a reunião com o secretário de Saúde do Estado, do município e as autoridades sanitárias, a reunião será na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Ele certamente poderá se manifestar a esse respeito no âmbito tanto das medidas que cabem às autoridades sanitárias, como às autoridades também aeronáuticas, e certamente poderá falar do ponto de vista da agência da Anvisa. Okay? Vamos agora ao quinto veículo, é a TV Globo, Globo News, jornalista César Menezes. César, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia. A pergunta seria para o doutor Davi Wipp. O governador disse agora que, neste momento, não há nenhuma recomendação de evitar eventos públicos. A gente sabe que o maior risco desse vírus é menos a letalidade, mas a capacidade que ele tem de espalhar, principalmente numa população que não tem nenhuma imunidade. Então, eu pergunto, para evitar que a gente chegue no número tal de casos, como acontece em outros países, que sature o serviço público e nem todo mundo consiga receber um atendimento que poderia salvar a vida, em que momento a gente deveria começar a pensar em restringir eventos públicos, suspender aulas, esse tipo de ação mais proativa para evitar o contágio? Primeiro, completando a resposta que faltava, nós temos no estado de São Paulo 46 confirmados, 44 na capital, 2 no interior. Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos reunidos, observando dados diariamente. A conversa de hoje, ela pode ser modificada na conversa de amanhã. Então, nós trabalhamos com dados e objetivando, além de todo esse embate de doença, 2 situações. A lentificação da pandemia, quer dizer, quanto mais lenta ela chegar, melhor, porque dilui com o tempo, e depois a diminuição do número de casos. Então, isso é uma preocupação que ela é do primeiro dia
que nós tivemos a notícia dos acontecimentos da China. Isso está em foco o tempo inteiro. Hoje, nós estamos com esta posição que poderá ser modificada a qualquer momento. Doutor Davi, a minha pergunta era, nos cenários, eu acho que eu não fui absolutamente claro, nos cenários de 1 a 10%, em que momento a gente deveria tomar essa atitude de restringir eventos públicos dentro dos cenários já estudados pelos senhores? Nós estamos com 46 casos no estado de São Paulo, então isso está sendo verificado. Por exemplo, ninguém vai esperar chegar em 1%. Isso está sendo decidido a partir do entendimento da velocidade que isso vai acontecendo. Então, neste momento, é essa decisão. As decisões que se farão necessárias, fechamento de escolas, essas precisam ser muito bem elaboradas, muito bem pensadas. E mais do que isso, dentro do Pacto Federativo, isso também vai ser discutido amanhã com o ministro. Há recomendações do Ministério da Saúde e elas são necessárias que sejam acertadas com o Estado de São Paulo. O que eu quero dizer, César, que o Estado de São Paulo, em momento nenhum, perderá o protagonismo de tomar decisões. Elas serão tomadas... Estamos ao vivo, 11 horas e 47 minutos. Acabamos de acompanhar a atualização da situação do coronavírus no estado de São Paulo. Mas essa situação também teve consequências aqui na nossa região. A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, anunciou nesta quinta-feira a suspensão das atividades por conta da pandemia de coronavírus. Segundo nota da reitoria, a medida vale de 13 a 29 de março e inclui os campos de Campinas e Limeira. Somente serviços essenciais serão mantidos. O Ministério da Educação informou que não tem notícia de nenhuma outra universidade pública ou privada com atividades suspensas por conta do Covid-19. Só no campus de Campinas, 50 mil pessoas circulam pela universidade todos os dias. As aulas do ano letivo já começaram. As atividades que permanecerão em funcionamento na Unicamp ainda não foram definidas pela instituição, o que será feito por um comitê de crise criado pela reitoria. Estão suspensas também todas as viagens de docentes e funcionários da universidade, assim como o recebimento de visitantes. Todas as informações sobre esse assunto a gente traz no Edição da Tarde logo mais a partir das 13 horas. Até lá!